Bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. Bom dia a todos os nossos queridos irmãos, amigos, ouvintes. E estamos nos reunindo aqui mais uma vez para estudar a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Então estamos nos reunindo mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, estudar a Bíblia. Eu sou o pastor Arthur Fernandes Rezende e membro da Igreja Batista Central de Trindade, igreja presidida pelo pastor Gerson Moreira. Sou um dos professores da nossa EBD, sou um dos professores lá das nossas classes. E quero compartilhar, então, mais uma lição, o quinto estudo da lição que tem como tema a vida de Paulo. E hoje nós estaremos desfrutando um pouco, compartilhando um pouco do que o pastor Isaltino Gomes deixou para nós. E o nosso título de hoje é Jesus, a mão amiga de Deus. Então, antes de começarmos, vamos estar orando, pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus seu entendimento para abrir nossas mentes quanto à mensagem que ele tem, que ele deixou registrada na Bíblia, a palavra de Deus, para nossas vidas neste momento. Vamos estar orando? Muito obrigado, Pai bendito, Pai de amor, por estarmos reunidos, Senhor, para ouvir, para estudar a Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ter a Bíblia, Senhor, que é a Tua palavra, podemos ler a Tua Bíblia, Senhor, podemos compartilhar com outros também. Muito obrigado porque o Senhor tem estado ao nosso lado, sido o nosso refúgio, nossa fortaleza em tempos difíceis, em tempos favoráveis, mas em todo tempo o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, por nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada família, cada lar que está participando desse estudo. Que o Senhor esteja, Senhor, agindo, Senhor, com a Tua boa mão. Muito obrigado por este dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. E a palavra de Deus para nós hoje sobre esse tema, Jesus, a mão amiga de Deus, né? Entender o que é um amigo, o que é o valor da amizade. Nós temos amigos? No mundo de hoje, digital, né, muito digitalizado, a gente tem as redes sociais. E quantos amigos nós temos? Quantos amigos eu tenho no Facebook, no Instagram? Quantos contatos eu tenho no WhatsApp? Ou seja, eu tenho uma vida repleta de ditos amigos. Mas o que é realmente uma amizade, um amigo? Aquela pessoa que estará estendendo a mão quando nós necessitarmos, estará conosco quando estivermos nos alegrando, mas também será um ombro amigo, né? Essa expressão que nós falamos, que um abraço amigo, que está ao nosso lado, está para nos consolar, nos confortar, está para com nossas vidas em momentos difíceis, em momentos alegres também, mas em momentos difíceis de aperto. Então, será que nós temos amigos? Será que tipos de amigos nós estamos nutrindo, né? A Bíblia fala muitas vezes sobre amigos, né? E a gente tem sempre aquela passagem que nos lembra sobre o filho pródigo. O filho pródigo, quando pegou ali sua herança do seu pai, tinha muitos amigos, devido ao fato dele ter muito dinheiro. Quando o seu dinheiro acabou, quando ele começou a ficar pobre, a Bíblia registra, seus amigos se afastaram dele, porque só buscavam as riquezas. Ou seja, que amigo nós temos atraído, que amigo nós temos nos aproximado, ou como nós temos sido amigos de outras pessoas. Tenho sido amigo de outras pessoas somente pelo interesse que ela pode me promover, ou tenho sido amigo de outra pessoa para também estender a ela a mão, ser um ombro amigo para ela, né? Não só os amigos que são nossos, mas como eu tenho sido amigo de alguém, né? Então é um momento para a gente refletir e entender que Jesus, ele é a mão amiga de Deus, Jesus é o nosso amigo e é amigo de Deus aqui no sentido que a gente vai mais amplo da nossa lição. O nosso estudo, então, ele vai permear na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 18 a 20. Vamos estar lendo nesse momento para começar a entender, começar a estudar, segundo o pastor Isaltino nos trouxe, o que é Jesus, a mão amiga de Deus. O que ele quer dizer com isso, o que a Bíblia registra, que comprova isso. Então, estaremos lendo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele.
A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Então aqui nós vemos como Deus está atuando, né? Como Deus está operando por meio de Cristo em nossas vidas. E o autor ele fala sobre a temática que Paulo aborda, né? Principalmente aos Romanos, ele fala da doutrina da justificação pela fé. E aqui a gente vê também uma segunda forma de estudar, de entender a ação de Cristo em nossas vidas, que é a doutrina da reconciliação. Então, no estudo de hoje, nós estaremos trabalhando um pouco mais sobre essa temática, sobre a reconciliação, né? E reconciliação não é um termo diferente, não é um termo longe dos nossos dias, né? Nós temos advogados nas esferas comuns de nossa vida que trabalham com reconciliação. Temos o dia da reconciliação, então essa promoção, né, para interromper inúmeros processos de inimizades que por meio da reconciliação podem ser resolvidos, podem ser desfeitos. Então aqui nós temos algo que nos é comum, é do nosso dia a dia. Então será que nós estamos buscando a reconciliação? Será que nós temos entendido a reconciliação que Deus proporciona para nossas vidas? Então é isso que Paulo quer dizer, é isso que Paulo vai tratar nesse tema, ao qual o pastor Isaltino trouxe como Jesus, a mão amiga de Deus, aquele que operará pela reconciliação entre Deus e o homem. Então nós temos, como lemos, né, foi instaurado um relacionamento de inimizade entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Então, na pessoa de Cristo, Cristo pode nos tornar de inimigos em amigos de Deus. Jesus Cristo é o amigo de Deus que trabalha a favor de Deus para também nos favorecer, nos tornar amigos de Deus. Então Jesus é essa mão amiga de Deus, está ao lado de Deus, estendendo a mão para que aqueles que são inimigos de Deus também se tornem amigos de Deus. Então estaremos trabalhando sobre isso. E aqui a ideia é que Deus e o homem, antes em campos opostos, agora se tornam amigos pela pessoa de Jesus Cristo. A inimizade entre Deus e o homem. A inimizade entre Deus e o homem. Sabemos que o homem é inimigo de Deus, torna-se inimigo de Deus. Isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus, não está próximo a Deus, né? Então, será que, voltando àquele assunto, né, de um Deus que ama, será que Deus não me ama? Então Deus é inimigo? O sentimento nosso está de mal comigo? Aqui a gente deve entender o quê? Que esse valor de amor, esse valor aí seria um valor sentimental. E Deus não é um Deus sentimental, Deus é um Deus moral. Então ele nutre a sua amizade por aspectos morais. É isso que o pastor Isaltino está nos trazendo aqui. Então ele não vai resolver tudo, no fim ele não vai trazer todos, abraçar todos. Devemos entender que o apóstolo Paulo já nos trouxe algumas ênfases mostrando que nós estamos afastados de Deus. Por conta do pecado, o homem foi separado do jardim. O homem foi afastado do jardim. Por conta do pecado, nós lemos lá em Romanos que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós temos um verso, uma palavra de Paulo que é única, né? Em Romanos 3:23, ele afirma que todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Então, eu não pequei, não. Todos pecaram. Conforme a gente vai ler nas cartas de João, se aquele disser que não pecou, está mentindo, é uma mentira. Ou seja, todos pecaram, estamos afastados. E qual o nosso salário, qual a nossa recompensa por isso, por pecar? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, nós estamos afastados de Deus, então nós somos condenados à morte por estarmos
afastados de Deus. Mas Deus nos quer de volta. Como? A gente vai lembrar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu posso ter a vida eterna através do dom gratuito de Deus, a sua graça que encontramos em Jesus Cristo. Então nós somos feitos inimigos de Deus por conta dos nossos pecados. Nós estamos afastados com Deus, somos considerados rebeldes, somos considerados distantes de Deus. O homem sem Cristo não é um coitado, é um rebelde contra Deus. Então nós devemos entender que não somos dignos de pena, de coitadinho, não. Deus nos trata com a sua moral, estamos separados de Deus. Então nós podemos concluir que o homem criou essa inimizade, o homem se pôs entre inimizade entre Deus. Deus buscou o Adão no jardim para, conforme todos os outros dias, conversar com ele, andar com ele. Mas Adão estava inimigo, estava escondido, né? Estava se escondendo de Deus, né? Ou seja, conforme temos ditados populares, né? Quem não deve, não teme. Então, se ele estava com medo de se aproximar com Deus, é que ele fez alguma coisa que é contrária àquilo que Deus combinou com ele, confirmou com ele. Então, ele contrariou os desejos de Deus. Então, pôs um sentimento de inimizade, pôs o valor de inimizade nesse relacionamento, porque ele foi contrário ao que Deus ordenou, ao que Deus combinou com o homem. Então, o homem não é um coitado, ele é um rebelde. Se entre Deus e um homem há uma inimizade estabelecida, nós então devemos buscar a amizade. Se nós queremos um relacionamento com Deus, se nós buscamos a cada dia na leitura da Bíblia um relacionamento com Deus, nós devemos entender que nós estamos como inimigos e queremos desfazer essa inimizade. Queremos nos tornar amigos de Deus. Como que eu posso desfazer a inimizade contra Deus? Como desfazer a inimizade? É o segundo item que o pastor Exaltino nos traz. Como desfazer uma inimizade estabelecida entre o homem e Deus? Como é possível? Por sucessivas reencarnações, aqueles que pregam que o nosso corpo, nosso espírito, a cada ressurreição, a cada reencarnação, na verdade, né, nós poderemos encarnar em outros corpos e aí ter um espírito perfeito, um espírito pleno, alcançar a sublimação de espírito. Seria isso? Seria assim que a gente vai alcançar a amizade com Deus, né? Ir ao mundo dos espíritos, elevar a nossa alma? Não é essa questão filosófica. Nós devemos entender que devemos desfazer uma inimizade. Será também por prática de boas obras? Buscar a cada dia praticar boas obras? Porque pelas obras é que nós teremos nosso espírito elevado. Aqui não há negação a praticar boas obras. Nós devemos praticar boas obras. Mas aqui a questão é que isso não vai elevar o nosso espírito. Isso não vai nos dar uma amizade necessária com Deus. Devemos saber de onde é a fonte dessa amizade. Ou seja, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, se a gente retomar ali o capítulo 5, os versos 18 e 19, mas todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, Deus nos reconcilia por meio de Cristo. O verso 19, se a gente voltar um pouco a ler, em algumas versões fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa mesma passagem, esse mesmo verso, em outra versão, fala que Deus estava desfazendo a inimizade que tinha com o mundo. Ou seja, nós devemos entender que devemos nos reconciliar com Deus por meio de Cristo. Sim, o apóstolo Paulo, ele entende que tudo converge em Cristo, certo? Em Cristo somos nova criatura. É o verso anterior que nós lemos, né? Quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo.
Então devemos entender isso. Quando o apóstolo Paulo fala que temos um homem de natureza humana, que segue os princípios carnais, mas devemos ser um homem com natureza divina, seguindo os princípios de Cristo. Então, se o homem é carnal, ele é natural, ele ainda está inimigo de Deus. Então, quando somos feitos nova criatura por meio de Cristo, nós podemos então ter a nossa amizade refeita com Deus. Ou seja, a cruz é o aceno do amor de Deus. Na cruz, Deus manifesta o seu amor por nós. Manifesta a nossa reconciliação, aquela famosa, conhecida ilustração. Temos o homem de um lado, temos Deus de outro. Quem ligará? É a cruz de Cristo, que está vazia, que morreu por nós e ressuscitou. Então, Cristo nos liga de volta a Deus. Então, devemos entender que Cristo está nos reconciliando com o Pai. Ou seja, Cristo é a boa mão de Deus. Cristo é a amizade, amigo de Deus ao nos favorecer. Então, devemos entender que a cruz é uma proposta do Pai e do Filho. Não foi também algo autoritário, que o Pai obrigou. não. Cristo se fez amigo de Deus para se fazer amigo das pessoas, de nós, de seres humanos. Ou seja, ali não há uma hierarquia, né, entre Cristo e Deus. Não, os dois planejaram isso. Foram algo planejado pelos dois em amor à humanidade. A ênfase no ensino do Novo Testamento, então, é que nós devemos nos reconciliar com Deus, que é o versículo 20. Rogamo-vos, pois, por meio de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, a exortação, o evangelho é esse, é propor uma reconciliação entre Deus e o homem. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós estamos nos religando, nos reconciliando com Deus, buscando, então, ter essa amizade refeita com Deus, a inimizade desfeita e refazer a amizade com Deus. Então, é o pecado que causa inimizade entre Deus e o homem. É o pecado que causa inimizade entre Deus e o homem, conforme nós falamos no início, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Então, como desfazer a inimizade? Deixando de lado o pecado. Como deixar o pecado? Entendendo que somente por meio de Cristo podemos nos reconciliar com Deus. Então, Cristo morreu para levar nossos pecados. Se a gente for um pouco mais à frente, o verso 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, Cristo também estava ali operando a nosso favor. Ele estava operando ao nosso favor. Então, Ele quer ser seu amigo. O autor da nossa lição cita, né, um folheto da Cruzada Mundial de Literatura. Ele quer ser seu amigo. Cristo quer ser nosso amigo. Ele quer ser seu amigo. Ele não foi obrigado, ele não foi incumbido sem vontade própria. Ele quer ser o nosso amigo. Em Apocalipse nós vemos que Jesus afirma: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei por ela, sentarei com ele, cearei com ele. Ou seja, Cristo quer ser o nosso amigo. Ele está batendo a nossa porta. Ele não está arrombando, não está provocando tumulto. Também não está longe, distante, mas ele está batendo. Cabe a nós abrir essa porta, abrir nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, para que possamos ser amigos de Cristo. Há aquele velho ditado, né, que se quer ser amigo de uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Ou seja, passe tempo com ela, invista em tempo com ela. Então, se nós queremos ser amigos de Deus, nós devemos pedir para Jesus entrar em nossas vidas. Devemos aceitar Jesus entrar em nossas vidas, abrir a porta do nosso coração para Cristo entrar. Ou seja, devemos entender justamente isso. E aqui o Isaltino também, o pastor Isaltino, ele encaminha para o final, citando um fato curioso, né? Hoje o nosso mundo é muito moderno. Acontece uma notícia na China e a gente no dia seguinte fala que já sabe que muita gente vai morrer
estima a quantidade de pessoas que vai morrer por conta de uma notícia que chegou ontem. Mas aqui o autor traz uma informação histórica de 1965, onde soldados japoneses foram capturados em ilhas no Pacífico. E eles não acreditavam que a guerra tinha acabado. A guerra tinha acabado em 1945. 20 anos depois, eles estavam ali em ilhas, ainda atentos, alertas, porque acreditavam que estavam em guerra, estavam refugiados, estavam ali cativos daquela situação, porque para eles ainda não acabou a guerra, então não tinha essa informação. Então, como informá-los, né? Hoje, de uma hora para outra, a gente sabe de acontecimentos do outro lado do mundo. Então, aquelas pessoas levaram 20 anos para receber a notícia que a guerra tinha acabado. E eles estavam alertas, atentos. Por quê? Porque estavam em guerra, estavam correndo perigo. Então, ou seja, gente estranha, né? Lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Será que guerra nós temos lutado? Às vezes nós ainda estamos lutando uma guerra contra Deus. Uma guerra de sermos inimigos de Deus, buscando por nossas forças alguma coisa, alguma superação. Mas essa guerra já acabou. Às vezes eu também quero vencer os desafios da minha vida, um vício, algum desafio, algum pecado, eu quero vencer por minha força. E vou ficar anos e anos tentando vencer. Mas essa guerra já acabou, essa guerra já foi vencida em nome de Jesus. Essa guerra já foi vencida pelo sangue de Jesus. A guerra contra o pecado, ela já foi vencida. E às vezes nós estamos vivendo acreditando que ela não foi vencida ainda, até o ponto em que nós aceitamos a salvação que vem de Jesus. E aí nós entendemos que essa guerra foi vencida. Então, que nós não sejamos como os japoneses, que depois de 20 anos que foram entender que a guerra acabou. Então, devemos entender hoje que Deus está nos reconciliando por meio de Cristo. Deus está estendendo a sua mão amiga, que é Cristo. Cristo é a mão amiga de Deus. Cristo é aquele que está operando a nosso favor para nos salvar. Então não há mais motivos para manter-nos afastados de Deus. Não precisamos mais nos afastar de Deus. Devemos a cada dia nos aproximar de Deus, buscar uma amizade com Deus. Como nós buscamos essa amizade? Por meio de Jesus Cristo. Como nós buscamos essa amizade? Abrindo nossas vidas, nossos corações para Jesus Cristo. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão da amizade. A nós compete aceitar, né? É de graça, é um dom gratuito. O que nós fazemos para receber? Aceitar. Simplesmente aceitar a que Cristo entre em nossas vidas e que Ele opere, que o seu Espírito Santo venha nos transformar a cada dia. Teremos uma amizade plena com Deus somente quando encontrarmos Deus face a face. A cada dia em nossas vidas nós vamos vencer desafios, vamos vencer lutas, mas nós devemos saber que deveremos vencê-las com Cristo ao nosso lado. Então a mão amiga de Deus é o nosso amigo Jesus Cristo. Então que a cada dia a gente possa entender que devemos ter a Cristo como nosso amigo, como aquele que está ao nosso lado, para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados. Que possamos ser também amigos de outras pessoas. Na medida em que recebemos a Cristo como amigos, também sejamos amigos de outras pessoas, levando a mensagem também de reconciliação, que Cristo tem o poder para salvar nossas vidas. A mensagem que nós devemos levar. E aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele fala, né, que Cristo está reconciliando todos. Não é só um povo, não são só pessoas escolhidas. Todos podem ser reconciliados a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aqui ele fala, né, o nosso tema, a nossa divisa dos embaixadores do Rei, rogando de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Essa é a divisa dos embaixadores de Cristo. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Nós operamos em nome de Jesus Cristo. Nós somos do reino de Deus. Então nós somos representantes, somos embaixadores.
A gente fala muito em embaixador, né? Uma função, um cargo de privilégio, e nós temos esse privilégio de portar a mensagem de Deus e levar a mensagem da salvação àquele que está nos ouvindo. Rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis por meio de Cristo, vos reconcilieis a Deus. Então, rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus por meio de Cristo. Então, devemos levar esta mensagem, que Cristo é capaz de nos reconciliar a Deus. Cristo é capaz de nos trazer de volta para Deus. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. O salário do pecado é a morte, mas com Cristo nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então devemos entender que são dois caminhos. O caminho natural, o caminho que Paulo fala, da vida carnal, da vida natural. É natural o homem seguir o caminho do pecado. É natural para ele nascer, morrer afastado de Cristo, longe de Cristo. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus busca. Deus busca cada dia anunciar a Cristo como aquele que está reconciliando consigo para estar de volta a Deus. Então, devemos sair desse caminho natural e escolher o caminho espiritual. Sair de um curso de queda livre e abrir, né, o nosso paraquedas. Há muitas músicas, muitos poemas que falam sobre o parachute, né, o paraquedas. Jesus Cristo é o nosso paraquedas. Jesus Cristo é aquele que nos dá a salvação dessa queda livre. Se saltarmos de alturas, teremos uma queda livre e iremos morrer. Iremos bater com força no chão e iremos encontrar a morte. Jesus Cristo é o nosso paraquedas, ele que nos garante a salvação. Ele que nos garante a nossa vida após a queda. A queda é a morte, chegar no chão é a morte. Mas com um paraquedas eu posso chegar a esse chão e encontrar uma vida eterna. Ter a vida eterna de Deus para nós. Então, se nós também amamos outras pessoas, gostamos de outras pessoas, é isso que estamos fazendo nesses dias, evitando contato, evitando contágios. Para quê? Porque amamos outras pessoas. Também devemos levar a mensagem de Cristo a essas pessoas. Assim como nós nos preocupamos com a saúde, com o dinheiro, com a economia, devemos nos preocupar com o espiritual. Espiritual que somente por meio de Cristo podemos representar essa amizade de volta com Deus. Somente por meio de Cristo nós não seremos inimigos, não mais inimigos, mas amigos de Deus. Então que possamos pensar a cada dia que devemos levar, que Deus quer perdoar, curar nossos pecados por meio de Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para nos reconciliar, somente por meio de Cristo. A reconciliação vem de Deus. E a igreja tem essa responsabilidade de anunciar ao mundo que há reconciliação. No mundo são aqueles japoneses que ainda não perceberam que a guerra acabou. Ainda não perceberam que há saída para as suas vidas. Ainda não refletiram, não conseguiram enxergar que Cristo veio para nos salvar. Então a igreja tem essa função de trazer essa boa notícia, né? Aqueles japoneses estão 20 anos vivendo isolados em uma ilha. E chegou uma notícia. E que boa notícia! Que boa notícia. Difícil às vezes de acreditar, né? É difícil às vezes a pessoa que vive no mundo acreditar em Jesus. Então nós devemos ter esse trabalho, essa tarefa de esclarecer, ser sal, ser luz para essas pessoas, iluminar a vida dessas pessoas por meio de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo tem o poder para salvar. Jesus Cristo pode libertá-las da opressão, da situação que quer que elas estejam vivendo. Vamos orar nesse momento, pedindo isso a Deus, que possamos entender e escolher ser amigos de Deus, não mais inimigos de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por nossas vidas, que a cada dia possamos refletir e entender que não devemos nutrir uma inimizade, mas a cada dia buscar a amizade contigo, e essa amizade por meio de Jesus, por meio do seu Filho, que curou, que perdoou nossos pecados e levou sobre ele a nossa dor, a nossa aflição. Que possamos a cada dia ser amigos teus, Pai. Ser amigos, Senhor,
E que possamos também a cada dia levar essa notícia, levar essa amizade com Cristo para outras pessoas. Possamos nos comprometer a cada dia de levar essa boa notícia, levar o Evangelho à vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por este momento de estudo na Tua Palavra. Muito obrigado por este dia, Senhor. Mais uma vez, abençoa cada família, cada lar, Senhor, que nos ouve. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos.